Ei, som. Ei. Ei, som. Teste, teste, som, som, som. Sou bom pastor. Ei, som. 1, 2, ei, ei. Ei, ei.
ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Iniciamos a nova semana, desde ontem, o dia do Senhor, o domingo, para que possamos, abastecidos na palavra e na Eucaristia, permanecer unidos a Deus e tudo aquilo que Ele nos proporciona, para vigorar a nossa fé e mantermos-nos firmes nesse caminho que é o Senhor, que é Jesus. Quero celebrar esta Santa Missa por todos vocês aqui presentes, pelas intenções que trazem em seus corações, pelas intenções que vocês anotaram e colocaram na urna. Rezamos por Senhor Francisco Alves, falecido ontem, que Deus o receba na eternidade. E também continuamos rezando pelas crianças, o Luigi, Lucas, Lorenzo, em ação de graça pela recuperação do Davi. Ontem eu vi o Davi, está muito bem, com a graça de Deus. Também vi um filme da Helena, está ótima também. É a misericórdia de Deus que se estende sobre aqueles que suplicam e pedem, como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Celebro por todos eles, celebro pela Dona Maria Gibim, pela vida eterna de sua filha Fátima, que já está na glória. Também rezamos pelo Christian Odagil, pela Silvana Montebelli, pela família Mairene, Dona Neide, seu Alonso, Raíssa e Ian, e por uma intenção particular. Peçamos a misericórdia do bom Deus para bem celebrarmos os santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em amor, bondade e misericórdia, que Ele tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com os sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia,
começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar.
No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, que nos acompanha ao longo desse tempo pascal, o foco é tirado um pouco dos apóstolos para agora focalizar os auxiliares dos apóstolos, que são os diáconos, na pessoa de Estevão. Estevão, um homem santo, um homem de Deus, que tinha o coração tão puro, que ele fazia resplandecer no seu rosto a própria imagem de um anjo. Embora ele nunca deixou de dizer a verdade. E assim como João Batista, lá no meio do deserto, anunciava a verdade de Deus e denunciava todas as injustiças, doa quem doer, ele falava a verdade. E muitas vezes a verdade incomoda, a verdade nos tira do nosso eixo, porque vivemos muitas vezes numa vida de mentira. E por causa dessa sua força, coragem, imbuído do Espírito Santo, ao anunciar a verdade de Deus e a sua justiça, ele incomodou muita gente que fizeram mentira, intriga, para levá-lo aos tribunais. E como nós sabemos, ele foi condenado e apedrejado. E no momento do seu apedrejamento, ele enxergava o céu para onde ele iria quando sucumbisse diante de tantas pedradas. E a pedrada maior que ele recebeu foi a acusação falsa de que ele estava falando mal da lei de Moisés, de tudo aquilo que os judeus tinham crença, mas uma crença que desvirtuou pela escravidão na lei. A lei do amor que Deus veio colocar, eles retiraram e permaneceram na lei pela lei, que nos escraviza, que nos tira a liberdade de amar verdadeiramente. Assim, nós vimos também Jesus, nós estamos ouvindo o capítulo 6 de João, onde João fala de Jesus, o pão vivo descido do céu, e também o discurso que Jesus faz sobre o pão da vida. E a partir desse momento que Jesus começa a falar do pão da vida, quem não comer a carne, quem não beber do seu sangue não terá a vida eterna. Muitos não entendem e começam a se afastar de Jesus, porque eles buscavam Jesus, o alimento, mas o alimento que perece, o alimento que não preciso me esforçar para conseguir, a boa vida, a prosperidade que muitos buscam sem querer passar pela cruz, pela dor, pelo sofrimento.
Assim Jesus, ele some dali, porque não é isso que ele veio trazer. Ele veio trazer o amor ao sagrado, ao pão da vida eterna. Não o amor às coisas mundanas, ao pão do mundo que perece e que só nos sustenta por um tempo e depois a gente quer esse pão de novo. Mas somente o pão da vida eterna que nos sustenta eternamente, que é Jesus. E quando eles veem que Jesus não está mais lá, eles ficam incomodados. Cadê aquele que vai nos dar o pão de graça? E correm atrás de Jesus. Jesus já está do outro lado. E a barca que levou Jesus é a igreja, da qual ele faz parte, da qual também os apóstolos estão ali junto de Jesus. Mas eles montam em outras barcas. Essas outras barcas simbolizam outras seitas que vão em busca não do Jesus, o pão vivo descido do céu, que nos alimenta espiritualmente, mas vão em busca do Jesus que pode nos satisfazer as necessidades temporais, riqueza, poder, honra, glória. Essas seitas, essas barcas que vão em busca de Jesus para isso. Mas Jesus é o Senhor. Jesus é o pão vivo que nos dá a vida eterna. É claro que Ele nos ajuda a viver neste mundo também, mas com a finalidade de alcançarmos a vida eterna. E é isso que nós viemos aqui buscar. A vida eterna, a vida em Deus. Não a satisfação das nossas necessidades temporais, que muitas vezes a gente até alcança, mas depois novamente sucumbe. Porque o que nos faz permanecer na graça é a presença constante de Deus através do alimento que não perece, que é Jesus na Santa Eucaristia, e que nós teremos em plenitude quando a gente conquistar o banquete espiritual na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos o ofertório. Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz a ti, meu Deus. Eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e tirar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Pelo partir do pão me reconhecerão, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Devair, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Francisco Alves, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco, Santa Clara, São Carlos Acutis e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Amém, amém. Honra e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. Cantemos a oração do Senhor, o Pai Nosso. Ó Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, meu Senhor. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo, diz o Senhor. Aleluia. Felizes somos nós os convidados a participar desta ceia do Senhor. Jesus está aqui, sim, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem e nos sustentem nos caminhos que nos levam à vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vive o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, a minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. Eu no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, eu creio sempre em ti. Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, o Alcemite nos levará. Ave Maria. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, São José, São Francisco e Santa Clara, São Carlo Acutis, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então a gente lembra, quem comprou o convite para o Flash Night é no próximo sábado. Começa às 7 horas e vai até às 22 horas lá na Matriz, iniciando com o DJ Boca e depois com a banda Luxus. Teremos algumas porções e bebidas, drinks, vai ser muito bom. Não temos mais convites e nem mesas, estão esgotados. O nosso outro grande evento é o dia 17 de maio. E a gente pede a colaboração da comunidade na divulgação, na participação e também na doação de prendas. É o show de prêmios do Dia das Mães. Dia 17 é domingo, vai das 2 da tarde até às 18 horas. E os prêmios, valores em dinheiro, R$1.000, R$300 e R$200. Os 3 prêmios em dinheiro. E depois outros prêmios, que é a TV 40 polegadas, Smart TV,
também a bicicleta nova, os dois, trio eletrodoméstico também, e diversas outras coisas que temos lá, já estamos ganhando, e vai ser muito bom. Além disso, nós temos 2 rifas do trio eletrodoméstico, R$2, ou melhor, do Air Fryer, R$2, e também lá da imagem de Jesus misericordioso. Tudo isso se reverte para as obras que a paróquia está realizando. Quinta-feira agora, dia 23, nós teremos o Terço Luminoso na minha administração. Não sei se tinha antes, mas na minha administração vai ser a primeira vez. Então, quinta-feira, dia 23, Terço Luminoso, lá na Matriz. É o terço desenhado no chão, com velas, muito bonito. E assim a gente acende todas as 50 velas a cada Ave Maria rezada. Logo depois nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, com o passeio do Jesus sacramentado entre todos os que estiverem desta grande celebração que é o Terço Luminoso. Também a gente lembra a missa do Padre Zeca no outro quarta-feira, não nessa semana, na outra, onde ele retoma as missas carismáticas de cura e libertação. Então todos estão convidados a participar. Vamos pedir e receber a bênção no final da missa. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nós, São José, São Francisco Santa Clara, São Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Tenham todos um bom dia, ide em paz, que Jesus e Maria sempre vos acompanhe. Amém. Graças a Deus. E viva Jesus! Viva! Amanhã a missa é normal, temos missa normal amanhã. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Oh Maria, como filho e propriedade vossa. Amém. Você no começo, ó minha Senhora. Oh. É que não se cansa de caminhar. Olha aqui. Se tu soubesse quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar para o céu. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal.
água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar para o céu. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Capela! Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar.